Olha só, a gente vai para o capítulo 33. Eu tinha dito que ia parar no 32 porque a confusão agora vinha muito interessante. Bom, o que acontece? Lá no 32 ele tinha dito: sem nunca ter sido concebido até o fundo e nem sequer aproximativamente formulado, esse contraste se exprime, no entanto, como se pode esperar de toda a verdade desconhecida na rebeldia dos fatos. Qual o contraste? O contraste que ele diz entre os objetos propostos ao analista por sua experiência e a disciplina necessária à sua formação. Bom, agora a gente vai para o 33, onde ele fala: primeiro, no nível da experiência, onde ninguém melhor do que um Theodor Reik ou Reich, como vocês quiserem chamar, não confundam, por favor, com Reich. R-E-I-K. Lhe dá voz e podemos contentar-nos com o grito de alerta de seu livro Listening with the Third Ear, página 38. Ele aqui bota em Garden City Books, Nova York, editado em 1951, mas é mais antigo. Ou seja, em francês, entendre avec une troisième oreille, ouvindo com o terceiro ouvido, pelo qual ele não designa outra coisa, sem dúvida, senão os dois que o homem dispõe, desde que sejam restituídos à função que a palavra do Evangelho lhes contesta, sem a censura. Bom, muito bem. Eu acho que a gente tem que parar um pouco para falar do Reik, o Reich, como vocês quiserem. Lá, Freud, no volume, eu estou trabalhando com as obras completas. Por que eu estou trabalhando com as obras completas? Porque, por mais erradas que elas estejam, elas são traduzidas de tal maneira que, se eu falar a página 28 do livro tal, na mesma página está em alemão igual. Então, se você quiser comparar, você vai lá para o alemão. O problema é esse. E ela está em todas as línguas igual. Ela está em francês igual, ela está em alemão igual. Mesmo que ela esteja errada, ela está igual. Por exemplo, inibição, sintoma e angústia, tá? Inibições, sintomas e ansiedades. Está errado. Mas não importa, vocês vão encontrar o mesmo texto. Vocês é que vão corrigir e falar: não, essa palavra aqui, angst, não é isso. E assim por diante. É com vocês. Não é não é problema meu. Meu é dar para vocês a obra completa como ela é oficial, porque a vantagem dela é que em qualquer língua, em qualquer página, ela é como se fosse uma Torá. Ela em qualquer língua, ela tem aquele mesmo texto. Tá? Bom, aliás, né, estou aqui como uma Torá, né? O Freud era judeu. Bom, vamos lá. A maioria deles, aliás. No volume 8, Freud escreve os xistes e sua relação com o inconsciente. Esse texto é de 1905, portanto, ele já tinha passado por 1899, quando ele descobre o inconsciente freudiano, portanto ele faz a psicanálise. Também ele já estava fazendo associação livre, porque a cliente já tinha mandado ele calar a boca, então ele já estava em plena psicanálise. Em 1905, ele publica um texto chamado Os Xistes e sua relação com o inconsciente. Qual é o barato desse texto? É que ele é matemático, na verdade. Ele mostra que o xiste, a interpretação, ela é da ordem do xiste. E ela tem dois tipos. Uma é como se fosse uma bolinha, que quando você bate vai dividir em duas. A outra é como se começasse por duas bolinhas, que quando você bate chega em uma. Não tem erro. Leiam o texto. Leiam, desenhem, vocês vão ver. Ele vai dar a estrutura do xiste. E essa estrutura, que é a estrutura da interpretação. O que o Theodor Reik faz? O Theodor Reik descobre que
Se ele brinca. Lembra que eu falei para vocês que a commission vai envelhecendo de tal maneira que o nonsense vai deixando de existir? Quer dizer, tudo que garantia justamente a gente poder interpretar, né, que é sair desse clima evangélico da coisa, né, a palavra do evangelho, como Lacan está dizendo aqui, que é justamente não ter uma coisa certinha, liberta, e é nessa brincadeira, nesse uso da piada, da estrutura da piada. Judeu é piadista, e a maneira dele dizer as coisas é através da piada, né? Existem até livros de xistes judaicos, né? Eles dizem as coisas através da piada. Eles são. Você fala com um judeu, ele está na brincadeira, aparentemente. Está te dizendo coisas. Eu gosto muito da comunidade. Aliás, eu tenho clientela farta na comunidade. A comunidade é muito inteligente. E eles têm uma habilidade de dizer as coisas. Bom, eu vou usar uma nota aqui que eu usei, porque falar do Reik. É do Netterson, naquele História da Psicanálise, que é um livrão contando tudo, são em vários volumes. Quando o Reik, em 1938, escapando da perseguição nazista, chega aos Estados Unidos, a New York Psychoanalytic Society recusa-se a aceitá-lo como membro para forçar a sua saída da IPA e a sua consequente destituição como psicanalista. Por quê? Porque ele não era médico e nessa época já tinha a forçação de barra para que fosse médico. Theodor Reik era um analista muito respeitado por Freud. Claro, brincava com xistes o tempo inteiro na interpretação. E trouxe grandes contribuições à clínica psicanalítica. Ver, por exemplo, New Ways in Psychoanalytic Technique. Isso é de 1933, está publicado no Bergman e Hartmann, aquele livrão que eu mostrei para vocês. Esse artigo é o que abre a tríade acerca do tema que trata da interpretação, da importância da interpretação como produtora de equívoco e como promotora do efeito surpresa. Porque é nessa surpresa que vira o jogo. Quando o homem dos ratos descobriu que o negócio estava no pai defunto que vinha, é que abriu para ele. Os outros dois artigos são Surprise and Psychoanalyst and the Psychoanalyst, quer dizer, Surpresa e o Psicanalista, que são de 1935, e Listening with the Third Ear, que é de 1948, que é esse que o Lacan se refere. Apesar de ter sua competência clínica reconhecida publicamente pelo próprio Freud, os analistas da IPA já haviam tentado destituí-lo 12 anos antes, quer dizer, em 1926, quando aí o Freud escreve a questão da análise leiga, que está no volume 20, está exatamente onde vocês vão encontrar, por exemplo, a repressão em vez de recalque. São textos mal traduzidos, né? Por essa época que vocês vão encontrar inibições, sintomas e ansiedades também. Também tá errado. E assim, tem uma porção de coisas traduzidas erradas. E, inclusive, tem um texto lá no começo que o camarada fala do termo que Freud usa para angústia, lá no começo, mas que ele vai usar para ansiedade, não adianta, ele troca. Bom, razão pela qual Freud se viu forçado a escrever a questão da análise leiga, que está nesse volume 20 que eu falei para vocês, em 1926, para já salvar o Reik. Ele, o Reik, como quiser chamar, Theodor, não tem nada a ver com o Wilhelm Reich, que é o Reichiano lá que o Freud teve que tirar porque tinha aquela história de armadura que ele confundiu e que era na verdade armaria, mas que contribuiu com a ideia do sadomasoquismo. Já falei isso para vocês antes. Tá? Vou ficar por aqui nesse parágrafo 33 porque ele
me obrigou a parar para falar sobre o Theodor Reik, a questão dos xistes, a importância dos xistes para a interpretação, a estrutura da interpretação ser a estrutura do xiste e a expulsão do Reik, por exemplo, e o Reik ser um dos que considera a experiência e a disciplina necessária à formação como coisas importantes, as duas. Não tem esse negócio de papai comprou seu divã e seus livrinhos lá no shopping.